Cuidar da saúde mental, cuidar do nosso bem-estar mental, é algo que está diretamente relacionado aos tempos atuais? Olá, eu sou o professor Leonardo Lima e estou aqui para falar com vocês sobre o tema cuidar da saúde mental, algo típico da contemporaneidade. Mito ou verdade? Bom, a questão toda é assim, cuidar da saúde mental, cuidar do nosso bem-estar mental, é algo que está diretamente relacionado aos tempos atuais? Isso é um mito ou uma verdade? Bom, se a gente pensar na história do Brasil, o trato da questão da saúde mental, desde o tempo do Brasil colônia até a independência, então até a segunda metade, até meados do século XIX, sempre foi tratado de forma nula. A gente pode falar de um tratamento praticamente nulo, né? Tanto por parte do governo de Portugal, quanto por autoridades locais. O que havia muitas vezes era um encarceramento de pessoas que se mostrassem com comportamento alterado, ou o ato de esconder essas pessoas no seio da família para evitar vergonha pública causada por pessoas que apresentassem qualquer tipo de comportamento fora do que era considerado aceito na sociedade. Então, do ponto de vista governamental, claro que no tempo da colônia, até a independência, o tratamento disso era nulo. A gente não tem registro sobre isso. Já no tempo do Império, tá, até mais ou menos a segunda metade do século XX no Brasil, aí o Estado brasileiro ele começa a se dedicar a questão, a tentar gerenciar, a tentar lidar com a questão da saúde mental no Brasil. A gente tem em 1852 o Dom Pedro II fundando um hospício, o Hospício Dom Pedro II. Então isso é um marco, isso mostra o início de um cuidado com a questão da saúde mental no Brasil, mas muito mais motivado pelo fato de que as grandes cidades brasileiras, que na segunda metade do século XIX não chegavam a uma dezena, as grandes cidades brasileiras estavam tendo cada vez mais população e essas questões da saúde mental começaram a ser tratadas como um problema de Estado, um problema de saúde pública. Só que saúde pública era tratado como nessa época? Era um problema que o Estado tinha que resolver de uma forma barata e tinha que ser um tratamento massificado, tratava todo mundo igual, todo mundo que tivesse algum problema de saúde mental, que nós chamamos hoje de saúde mental, todas as pessoas que apresentassem esse tipo de problema e que não fossem contidas no seio da família, elas eram levadas e trancadas em instituições públicas. Tá? Até a segunda metade do século XX, o tratamento principal para esse tipo de questão era assim, estatal, massificado, né, todo mundo igual e trancado nesses lugares. Veja, outros períodos históricos, como o período militar ou a redemocratização, já nos anos 80, eles vão trazer novas formas de tratar essa questão. Então, da redemocratização dos anos 80 até os dias atuais, a gente tem uma crescente tendência de desmistificação desse tema. Então, o que está acontecendo? Nos dias atuais, na contemporaneidade, na atualidade, cada vez mais temos a sensação de que é preciso, sim, falar sobre isso, de que a questão da saúde mental é muito mais complexa do que simplesmente as pessoas que apresentam comportamentos violentos ou, enfim, né, que a saúde mental ela é muito mais profunda, é uma questão muito mais importante e que não deve ser escondida e que não deve ser tratada como um tabu na sociedade. Então, dos anos 80 para cá, a gente tem uma responsabilização social pelo tratamento dessas pessoas. Quer ver um exemplo? Atualmente, de 1994 para cá, existe uma campanha chamada Setembro Amarelo. O que essa campanha diz? Que é para falar sobre os problemas de saúde mental, que as pessoas que têm problemas, os diversos níveis de problema de saúde mental, essas pessoas, elas podem sim falar sobre isso, as famílias não devem esconder, mas sim devem trabalhar isso com muito amor, com muita compreensão. Quer dizer, na contemporaneidade, na atualidade, a questão da saúde mental, ela sai problema do governo.
e ela sai dessa esfera governamental e ela passa a ser encarada também como uma responsabilidade social, ou seja, todos nós temos que cuidar das pessoas que estão em volta de nós, e que apresentam problemas de saúde mental, e temos que cuidar de nós mesmos, que por vezes é o mais difícil. Reconhecer que tem algum problema, reconhecer que precisa de ajuda, buscar ajuda, é o que a gente chama de autocuidado. Essa mudança do cuidado da saúde mental, que sai de uma esfera estatal e vem para essa esfera social, para essa esfera até particular, cada um também tem que se cuidar, isso vem desde do final do século XVIII, com estudos de cientistas como Pinel, como Freud, no século XIX, que vem mostrando que quanto mais você cuidar com gentileza, com atenção, mais a pessoa tende a melhorar, né? Então, como conclusão, cuidar da saúde mental, algo típico da contemporaneidade. Mito ou verdade? Mito. Já se trata disso há muito tempo. Mas o que é verdade é que, na atualidade, existe uma tendência cada vez mais humanizada, cada vez mais individualizada, e cada vez mais nós percebemos que todos somos responsáveis por isso, e todos podemos ajudar. Basta conversar, basta tratar o problema como ele merece ser tratado. Ok? Era isso. Muito obrigado e até a próxima.